TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente. Eu já estou recebendo ligações aqui, mensagens de texto, fazendo perguntas. É aquelas dúvidas que nós tiramos aqui toda semana com o Dr. Douglas Matos. E a cada semana aparece gente nova fazendo pergunta. Então você faz a sua também. É fácil. Você liga para o telefone 3433-2528. 3433-2528 para fazer a sua pergunta. Aqui na minha mão está o nosso celular, aqui a gente atende você na hora, por mensagem de texto. Não adianta ligar porque esse telefone não aceita ligação. É 9979-3532. 9979-3532. Bacana então? Doutor Douglas, nem cumprimentei o senhor direito. Como é que o senhor está? Tudo bem? Como é que passou a semana? Muito bem. Passei um pouquinho. Passeou um pouquinho, que uma coisa boa. Aproveitei ali o trabalho e o passeio. Ah, é? Bom, né? Porque o senhor faz um trabalho também no Rio Grande do Sul, né? Faço e vou começar semana que vem fazer no Rio de Janeiro. No Rio? É. Olha, voltar também a essa área, previdenciária. Só previdenciário. Vou trabalhar com 4 sindicatos metalúrgicos do Rio de Janeiro. Olha só que bacana. Sindicato de metalúrgicos da cidade do Rio de Janeiro, de Angra dos Reis, Volta Redonda e Niterói. Além de trabalhar, já vai fazer um passeiozinho, né? Exatamente, você já entendeu. Traga lembranças pra gente, traga lembranças de lá. Eu sei que tem muita coisa bonita pra lá, né? Tem. Doutor, o pessoal já está ligando pra gente, já está fazendo perguntas aqui. E eu já vou começar fazendo para que a gente possa responder todo mundo, né? E a primeira, eu vou começar aqui pela nossa mensagem de texto, porque o nosso telespectador diz o seguinte: me acidentei, tive fratura do escarfode, o escarforde, um osso, né? Estou esperando cirurgia há 1 ano e não consigo auxílio do INSS. O que fazer? Pergunta o Jair. Jair, você já devia ter ido para a justiça se não foi. Você está com um problema sério, você está com uma fratura, né, esperando a oportunidade de fazer a cirurgia. Esse é um caso típico de auxílio doença, eu acredito que seja por acidente do trabalho. Foi? Acidente do trabalho. Acidente do trabalho, foi isso? Então tá, você tem que ir para a justiça, você tem que procurar um advogado da sua confiança pessoal, ingressar com ação. E importante, você vai receber o seu benefício desde quando você fez o requerimento do INSS. É muito difícil você perder uma ação dessa na justiça. Faz 1 ano já que aconteceu. E vai receber os atrasados, vai receber esses 12 meses aí numa bolada só. É mesmo? Obrigado. Jair. Com juro e correção monetária. Por quê? Porque você está com fratura, imagina, né? Agora você vê o que o INSS nega, né? Uma pessoa com fratura, um osso fraturado, em função do trabalho, tem que continuar trabalhando para sobreviver, tem que ficar encostado. É o caso do nosso doença por acidente de trabalho. E depois da cirurgia, se não soldar direito, converter isso aí no auxílio acidente. Não acredito que seja caso de aposentadoria por invalidez, né? Porque se for ele vai fazer uma cirurgia, agora vai depender também depois dessa cirurgia como é que vai ficar a situação dele, exatamente, é isso tudo o tempo vai dizer. Doutor, eu vou aproveitar aqui e vou fazer uma pergunta técnica para o senhor, porque o INSS ele nega tanto, a gente vê aqui casos absurdos, né? É como o João Paulo falou, tem certas situações que eles conseguem provar que 2 mais 2 são 5. É o caso. É um absurdo de algumas coisas. Da onde vem esse dinheiro? Quem é que paga, na verdade, a conta? Da onde é tirado o dinheiro, onde é pago o salário dos aposentados? Das contribuições, olha, esse é um debate, Daniel, eu acho que a primeira vez vamos entrar nesse assunto nós dois. Se o senhor me permite, eu acho que é um debate bacana. Claro. Porque a gente fala muito de concessão de benefícios aqui, de vários auxílios, aposentadorias, etc. Né? E outros tipos. Mas a gente ainda não fez esse debate sobre a questão da aposentadoria. O que aconteceu? Em 1988, a Constituição, a Previdência Social brasileira, até 1988, ela era completamente superavitária, ou seja, ela não era endividada, ela dava resultados, ela dava lucros. Não é o termo certo em direito administrativo, mas também não é o que importa. Ela era superavitária, ela tinha condições de pagar plenamente os aposentados e as pensionistas e os pensionistas e não tinha prejuízo. Em 1988, pegaram 10 milhões de brasileiros que trabalharam na agricultura por longos anos e nunca pagaram nada de INSS e fizeram o INSS ficar responsável pela aposentadoria deles. Óbvio que o INSS, é óbvio que essas pessoas têm direito a uma aposentadoria digna e a receber um benefício. A própria presidente Dilma já disse
que na verdade a responsabilidade devia ser não do INSS, mas do governo federal. Porque o INSS é uma empresa que tem um equilíbrio econômico financeiro, ou seja, entre o que ele recebe e o que ele tem que pagar, tem que haver um equilíbrio. Se você inclui 10 milhões de pessoas, surpreendentemente, na conta que ele tem que pagar, dá o desequilíbrio. Portanto, o INSS propriamente, isso que nós pagamos, o INSS, que a empresa paga, que o empregado paga, que aquele cidadão que recolhe o carnezinho paga, é mais que suficiente para pagar a aposentadoria dessas pessoas. Isso eu posso lhe afirmar, isso é calculado, isso é sagrado, já é sabido. Não estou dizendo nenhuma novidade aqui, isso é de conhecimento público. A conta não fecha por causa dos aposentados da agricultura, que a própria reconheça, eu considero inclusive a fórmula mais inteligente que se propôs. A presidente Dilma já até falou sobre isso, mas enfim, falta a atitude, que é fazer o seguinte, o governo federal colocar no INSS esse valor ou tirar a despesa do INSS e assumir para si, né, como fez com tantas outras situações, né? Com o seguro-desemprego, com o subsídio ao Minha Casa Minha Vida, como faz com outros tipos de benefícios que concede assistência social, né, que o governo federal assume e que não necessariamente joga nas costas do INSS. A questão simplesmente é essa. Já estou com outras perguntas aqui. Uma hora a gente vai parar e vai falar só sobre esse assunto aí. Eu estou ouvindo um som. Esse som está na sua televisão lá em casa, por baixo? É, William? A gente está tendo interferência de alguma emissora, alguma coisa, e você deve estar ouvindo aí na sua casa um rádio embaixo. Isso não é problema da sua televisão, não. É aqui nos nossos transmissores, está dando interferência. Só que não está atrapalhando, o pessoal está ouvindo a gente bem, né? Se não estiver ouvindo, manda uma mensagem de texto aqui. Está ouvindo a gente, mas está com fundo musical. Chique, né? De um rádio aí que... É algum rádio pirata aí que entrou na nossa transmissão. Doutor, a Sônia, do Jardim Florença, ela diz o seguinte: meu marido tem 18 anos de empresa e trabalhou desde os 14 anos. Ele tem 58 anos. Já pode se aposentar? Quantos anos de empresa? Ele tem 18 anos de empresa e 58 de idade. Não, nessas condições ele não se aposenta. Ele vai se aposentar aos 65, provavelmente. Tá? Porque ele tem apenas 18 anos de contribuição. E a aposentadoria por tempo de contribuição é 35, né, Dani? Para o homem. Então, e aí ele não tem. E de idade ele teria que ter 15, então ele já faria. Ele vai ter que fazer a conta, o que vale mais a pena. Provavelmente vai ter que esperar a aposentadoria por idade aos 65. A menos que sofra algum problema de saúde e requeira aposentadoria por invalidez. Já o João Ribeiro, lá da primeira linha, um abraço, João, pergunta: qual o preço mais baixo para pagar o INSS para a esposa que é dona de casa, se encostar? Ela nunca trabalhou fechado. Vai no INSS, pega um carnê e contribui sobre o salário mínimo. É o valor mais baixo. Tá? Uma outra pergunta que vem do José Hipólito. Desculpe, Dani, a resposta fica mais completinha. Bem, eu estou sendo rápido, mas eu também não posso ser Não incompleto. não precisa ser tão rápido, porque a gente está tranquilo hoje, a gente ainda tem tempo. Tá. Não, então, tem um plano mais barato, né? Procure lá no INSS, olha, eu quero um plano mais modesto. Porque assim, se o salário mínimo está em mais de R$600, se isso satisfaz a sua pretensão lá na aposentadoria dela aos 65 anos de idade, não tem por que contribuir mais também, né? O José Hipólito Viana, ele do bairro Nossa Senhora da Salete, ele diz o seguinte: a esposa dele tem 53 anos, né? Ela pagou 10 anos do INSS e antes ela tinha alguns anos de agricultura. Aí ele pergunta se nesse caso ela pode se aposentar, se juntar esses anos de agricultura, como provar isso? Com as notas, ela prova com as notas fiscais de produtor, tá? Eu aconselho nessas questões, eu vou ser muito objetivo aqui, Dani, né? Porque nós não estamos aqui para ficar angariando o cliente, nós estamos aqui para orientar as pessoas. Eu realmente acho que as pessoas que têm tempo rural devem procurar o sindicato rural. Tá? Até oriento aqui. Não sei quem trabalha lá como advogado, etc., mas... Vai onde o pessoal entende. Lá é especialista, né? Eu tenho o piso máximo, é de... Piso máximo. Para aposentadoria. Quase R$4.000. Quase 4 mil. Tem uma pergunta aqui que diz assim, ó: estou no auxílio doença há 8 anos por uma patologia. Ganho... Apareceu um O no lugar do zero. Se for um zero aquilo ali, R$1.330. Se não for, R$133. Ganho um pecúlio também de R$510. Posso pedir revisão? Pergunta o telespectador.
Olha, essas revisões, elas existem a possibilidade de serem solicitadas, tá certo? Mas é impossível falar na televisão sobre isso, porque tem que ir no INSS pegar o Cadastro Nacional das Informações Sociais, o CNIS, tem que pegar o processo administrativo de cada benefício, para que o advogado faça os cálculos, né, complexos, não são tão simples para falar sobre isso. É uma possibilidade que de fato existe, não existe garantia. Uma outra pergunta aqui, que é um daqueles absurdos que a gente ouve nesse meio, olha só. Eu tive um acidente de moto há 1 ano e meio, quase perdi a perna. Faz 1 mês que cicatrizou a cirurgia. Meu médico disse que sem ferida ele não tem como dar atestado. Só que eu não consigo ficar de pé de tanta dor. O que eu faço? Dia 28 agora é a minha perícia. A Cris, ou Cris de Forquilinha, pergunta. Cris, olha só, as lesões nem sempre são aparentes, né? Não é porque cicatrizou a pele ou o próprio músculo que lá no osso não tenha ficado uma deformação, ou no próprio tendão, enfim. Né? Existe todo um conjunto de lesões que não são tão aparentes. Por isso exatamente que você precisa fazer um exame, né? E aí os exames variam, tem exames que são exames para a parte mais de músculo, para a parte de tendão, para a parte de osso. Você tem que ir num médico do posto, quem sabe, né? Procurar um outro médico, pagar uma consulta particular, eu não sei a sua condição. Se você tiver plano de saúde é mais fácil, né, para você solicitar ao seu médico que indique o exame adequado para aquele tipo de lesão. Porque você chegar num médico lá do INSS sem nenhum tipo de exame, ele simplesmente conferir, pode ser um caminho muito aberto para ele não dar o benefício. Não quer dizer que você não possa discuti-lo na justiça. Pode e deve, caso ele negue, né? Mas o caminho mais curto já é, se possível, ter o exame na mão antes de fazer a perícia, que pelo que estou vendo está muito em cima. Doutor, tem uma... Se for indeferida, procure seu advogado. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu acho que não faz muito, não é dentro do nosso assunto, mas o senhor pode responder, por favor. Estou grávida de 7 meses, só tive 2 meses de contribuição ao INSS. Tenho direito ao salário? Papel higiênico, neve, leve. Maternidade? Tem. Patrícia de Sara pergunta. Tem, sim. Tem? Tem, fala com a empresa, tá? Fala com a empresa, Patrícia. Dr. Douglas, meu esposo trabalhou 30 anos na prefeitura e lá ele contraiu câncer de pele devido ao sol. Podemos recorrer a algum direito? Ele já se aposentou trabalhando pela prefeitura e aí ele trabalhava na rua e adquiriu câncer de pele. Veja bem, ninguém pode receber dois benefícios do INSS pelo mesmo problema. Isso é importante dizer. Se esse problema foi anterior a 1997, até poderia ter acumulado, mas também agora já está aposentado, né? E pelo mesmo motivo não pode receber 2 benefícios pela mesma doença. Não, desculpa, vamos aqui arrumar, porque ela não fala que está aposentado. Ele diz, ó, meu esposo trabalhou 30 anos na prefeitura e lá contraiu câncer de pele devido ao sol. Podemos recorrer a algum direito? Não diz que está aposentado aqui. Tá. Então é mais fácil assim. Primeiro, nem todo câncer ele é realmente incapacitante, né, Dani? Eu posso estar com câncer, estou trabalhando com todo vigor físico, eu posso ter um câncer dentro de mim e nem saber. Então, o câncer ele dá direito ao benefício quando a pessoa perde a capacidade de trabalho em função dele. Quando ele agrava, né, ele aprofunda, ele causa um grau tal de incapacidade que a pessoa fica incapacitada de trabalhar. Né? Qualquer pessoa pode ter um câncer e não saber. Então tá, vamos trazer aqui as próximas perguntas que o pessoal está enviando por telefone. E a gente pede desculpas a você que está em casa assistindo a gente e escutando uma rádio embaixo. Porque... Só deixa eu dizer o seguinte, que se a prefeitura colocou você, expôs você a uma condição tal que pegou um câncer de função do sol, e você Estado médico sobre isso, tem como provar isso, você pode entrar com uma ação contra a prefeitura que não é de pequeno valor, viu? É muito elevado o valor de uma ação dessa, uma indenização extraordinariamente grande de dano moral e de dano material, tendo que pagar, a prefeitura terá que pagar, além do INSS, a prefeitura também terá que pagar uma pensão mensal, uma indenização mensal. O tempo que estou em benefício por auxílio-doença conta para a aposentadoria? Conta. Conta? Conta. Essa é uma decisão que o INSS contestou, já está decidido pela Justiça, né? Então, assim, quando você recebe, por exemplo, o auxílio-acidente, o pecúlio, né, ele também conta, Dani, e por isso você paga 2 vezes o INSS. Olha só, essa é bacana. Você paga o INSS na folha de pagamento lá da empresa que você trabalha, ou da prefeitura, onde quer que seja,
né, no regime da CLT, com carteira assinada, e também paga o INSS, no caso do pecúlio, pelo pecúlio. Então você vai ter duas contribuições somantes. Você ganha 1.000 de pecúlio e 2.000 na carteira de trabalho, que na verdade você paga sobre 3. Tá, não, aumenta substancialmente o valor da aposentadoria, é bom dizer isso. Estou tentando entender a letra do Brian. Os aeróglifos? Doutor, tem como mudar a aposentadoria por deficiente, o que está escrito aqui? É aquele esquema que nós já explicamos, aposentadoria por invalidez, na verdade, mudar para aposentadoria por tempo de serviço, né? Não, por idade. Por idade. Tem. Só que antes assim, você não pode pegar um advogado com pouca formação, né? Tem que ser alguém que conheça bem o direito previdenciário, porque é muito importante fazer um cálculo antes para saber se vale a pena. Tá, Dani? Quem fez a pergunta foi o Liomar de Uruçanga. Ô, Brian, pode vir aqui me ajudar, querido, porque eu não estou entendendo a sua letra. Então tá. Doutor, 30 anos de roça, 16 de empresa. Ele tem 56 anos. Já pode se aposentar? A Sônia do Jardim Florença pergunta. Muito provavelmente. 30 mais 18, 48 anos. 48, né? 48 anos de... Provavelmente sim, vai lá no seu sindicato rural, no seu advogado que conheça a área rural e peça aposentadoria. Providencie, ele vai solicitar alguns documentos necessários e provavelmente encaminhar seu pedido de aposentadoria. Tá bem? Tá certo, eu estou tentando traduzir aqui. Tá difícil, Brian. Vem me ajudar aqui. O João de Souza pergunta, tem alguma maneira de mudar o aumento? Mudar o aumento da aposentadoria? Ô, Brian, tem que... larga o telefone e vem aqui, querido, nos ajudar aqui. Olha só, a Raquel de Oliveira Costa, ela caiu de 4 metros, e aí caiu de 4 metros de altura e ela adquiriu uma trombose. Aí foi feita uma perícia e ela recebeu um tempo, né? Aí foi feita uma nova perícia e veio negado. Ela não pode trabalhar. Tem como fazer alguma coisa nesse caso? Tem, com certeza absoluta. Aí é o seguinte, Dani, essa pessoa, isso é muito comum, né? O INSS concede benefício a uma pessoa que está doente, ou que sofreu um acidente, enfim, o que quer que seja, por um certo tempo, né? E depois, antes que a pessoa esteja bem, o INSS dá alta, né? Libera a pessoa, né? Manda se virar. Aí nem a empresa recebe a pessoa para trabalhar, porque o médico do INSS, o médico da empresa, diz que a pessoa não está capacitada para o trabalho, não tem condições de trabalhar, e o INSS não concede benefício. A consequência disso é a pessoa ficar sem benefício, ou seja, ficar a ver navios. E eu considero que é o que pode ter de pior para uma pessoa do ponto de vista da sua renda, né? Porque ela acaba não tendo receita nenhuma, rendimento nenhum para viver, para tocar sua vida, para, enfim, custear as suas despesas do seu cotidiano. Porque em matéria previdenciária, em matéria salarial, é importante dizer que nós estamos falando e é o que diz a lei, é o que diz a vida, enfim, né, são assuntos que têm um forte esteio no chamado direito alimentar, né, são verbas alimentares, ou seja, tem relação direta com a sobrevivência. A pessoa sem benefício do INSS, sem salário, fica com a sua sobrevivência pessoal profundamente prejudicada, que é o que tem que pode ter mais dramático para uma família, para uma pessoa, né? Porque eu sempre digo, o supermercado, a farmácia, enfim, não esperam. Então, você tem necessariamente que entrar com uma ação judicial correndo para resolver esse assunto. As pessoas, às vezes, esperam o tempo correr por falta de informação. Por isso que esse nosso programa, eu acho, tem crescido em audiência, Dani. Né? Porque é perceptível pela quantidade de perguntas e pelas pesquisas que vocês fazem, informações que vocês têm. Eu percebo na rua como nós estamos avançando, né? As coisas, até para mim, estão modificando, porque eu não andar na rua agora, eu sou perguntado. Estou virado em, como é que vocês dizem aí? Personalidade. Celebridade. É assim, celebridade. Estou brincando aqui, mas para dizer o seguinte, que é muito perguntado, né? Então as pessoas às vezes deixam de receber o benefício por falta de informação. Acho que esse nosso trabalho é importante no sentido, não deixe o tempo passar. Assim que o INSS negar, vá correndo para a justiça e busque o seu benefício lá na justiça, que ela manda pagar, inclusive nos atrasados, como disse, e além dos atrasados, dali para frente. Né, a Janete fez uma pergunta, doutor, ela cuida de uma pessoa bastante doente que é aposentada.
Se essa pessoa falecer, ela tem direito à aposentadoria da pessoa que ela cuida? Não, com certeza absoluta que não. Nem no caso de dependentes? Só no caso de dependentes ou não? Só os dependentes. A pessoa que cuida de outra pessoa, que não tem nenhuma relação de parentesco, não tem razão para ser descendente, não vai receber o benefício dessa pessoa de jeito nenhum. O Valmir pergunta, perdi a audição de um ouvido por causa do barulho alto no meu trabalho. Dei entrada no Percúrio, mas deu negado. O que eu poderia fazer? O que é que tem acontecido, Dani, nessas ações com problema de ouvido, né? Antigamente se ganhava muitas essas ações. Os peritos diziam muito que havia esse problema, que ia reduzir a capacidade de trabalho. Tem perito aqui em Criciúma hoje que está dizendo, sabe o que, na resposta dos quesitos da perícia auditiva, que é do ouvido? Ele perdeu, até tem relação com o trabalho, mas ele não é afinador de violino. Só que tem casos, né, de pessoas que só conseguem se comunicar com as outras pessoas, e tão surdo que está se ficar olhando para a boca, né, fica se comunicando por sinais. Isso atrapalha profundamente a capacidade de trabalho. As pessoas sentem tontura, né, sentem uma série de dificuldades por não terem a audição boa. Então, essas ações, elas, assim, da forma fácil como a gente fazia antigamente, não se ganha mais. Eu ontem fiz uma no escritório, Dani, assim, estou nomeando um médico para acompanhar a perícia, um médico particular, pode, para acompanhar a perícia. Estou trazendo testemunhas da fábrica que vão dizer que eles só conseguem se comunicar e ouvir quando eles estão na frente do rosto deles pela boca, não conseguem ouvir um recado ali do lado, e que quando entrou na fábrica ele estava bem e agora está um problema, porque o ruído alto ele diminui a capacidade da pessoa ouvir ao longo do tempo, ele vai reduzindo, né? E as grandes fábricas, as fábricas, elas têm, as empresas, que fazer anualmente uma audiometria, que é um exame. Você tem que receber, quando ter acesso a essa audiometria, já lhe dou um conselho, guarde essa audiometria. Guarde o resultado desse exame, porque isso vai lhe ser muito útil ao longo da sua vida, para receber o auxílio acidente. Entendi. Doutora, tem uma pergunta aqui que é até legal para o senhor esclarecer, porque veio pergunta por causa da primeira que chegou. Tá. Estou grávida de 7 meses, sou dona de casa e não estava trabalhando quando engravidei. Só tive 2 meses de contribuição do INSS, pois estava fora do país. Tenho direito a salário? Essa questão do auxílio maternidade, quem paga é a empresa? A empresa paga e depois o INSS desconta na contribuição que a empresa vai ter que fazer para o INSS. Então, no caso, se a pessoa não está trabalhando quando ficou grávida, ela não vai ter esse direito. Eu tenho a impressão, se você me permite, Dani, que a gente poderia, na semana que vem, fazer algumas, nós mesmos, né? Porque nós não damos conta de responder as perguntas. Isso está evidenciado, né? O programa já tomou um rumo tal que eu estou tentando cada vez ser mais objetivo, mas eu também não posso ser tão incompleto. Então vamos fazer o seguinte, quem sabe na semana que vem eu preparo umas 5, 6 respostas, uma apresentação sobre esse auxílio maternidade para as pessoas serem contempladas, porque muita gente grávida, né, Dani? Exatamente. Você pensa aí com a produção, se você acha legal? Pode preparar. Posso? O tempo que se está em benefício na empresa vai correndo o tempo de FGTS, férias e etc.? É uma pergunta muito procedente, Dani. A Rose. Se você está em auxílio doença por acidente de trabalho, que tem um númerozinho lá na carta de concessão escrito assim, 91. Sim, todos os direitos trabalhistas são recolhidos. Se é o espécie 31, não, porque o contrato está suspenso. Tá, Dani? Então, está respondido. Última pergunta. O Vanderlei pergunta, lá da Operária, em 1982, tive uma doença na perna, mas continuei a trabalhar e agora, aposentado, perdi o movimento do pé. Tenho direito a Percúrio? Não. Por causa daquele acúmulo, não pode acumular duas... É isso? A pergunta está um pouco incompleta. Se você se aposentou por invalidez por causa desse motivo, que eu não acredito que seja, tá certo? É mesmo que não, tá? Tem que ver que a lei do auxílio acidente é de 1991. Tá? E pelo que eu estou vendo é muito anterior, então a legislação antiga ela não vai permitir esse benefício. Quer ter mais informações? É só acessar a página do Dr. Douglas Matos na internet, www.tvcriciuma.com.br. Você vai no rodapé do site ou na foto do Dr. Douglas Matos, que está em todas as páginas. Independente de onde você entrar, tem uma foto dele lá escrito Direito Previdenciário, que ele cedeu esse direito de nós colocarmos a foto lá no site. Aí você lá deixa a sua pergunta, tá?
Você pode assistir os vídeos, doutor, porque muita gente assiste o vídeo e já tira dúvida lá mesmo, porque a pergunta da pessoa já está no vídeo. Então assiste o vídeo lá, são centenas de milhares de acessos que tem esse quadro Direito Previdenciário no site tvcriciúma.com.br. No rodapé do site, você encontra assim, ó, quadros, Direito Previdenciário, clica ali. Ou então, Douglas Matos, lá em Colunistas, clica ali, também vai cair na mesma página. E se clicar na fotinho, também vai tudo para o mesmo lugar. Aí você tira as suas dúvidas sobre direito previdenciário, tá legal? Então, nós estamos com o tempo estourado. Doutor, muito obrigado pela sua participação de hoje. A gente se vê no site, para você que está ligado na internet, pode assistir daqui a pouco esse quadro também lá. E até terça-feira que vem. Fiquei muito impressionado com os acessos na sua página. Eu fui lá na sala do Dani para ele me mostrar, fiquei emocionado até, né, Dani? Muita gente. Muita gente acessando. Nós temos cerca de 1.200, 1.600 acessos por dia no site. Você já pensou que é isso? Parabéns, Dani. Parabéns a todos nós e a você, né, que acredita na gente, que vai atrás de informação. TV Criciúma. Nossa imagem, nossa gente.